Pessoal, nós estamos aqui na quarta parte, não é? Essa a gente vai ter que fazer gravada e a gente está postando agora, mas acompanhe aí e compartilhe também para as pessoas que todo problema tem uma solução. E essa foi a nossa solução que nós encontramos aqui. Mas vamos lá, a gente estava falando... O que nós estávamos falando? Do casamento. Certo. Não, claro, isso aí é... Do início do casamento. Não, nós estávamos falando que da... você acha importante? Nós estávamos Comunicação, falando diálogo. da comunicação. Como- Acho que você que estava falando ainda, né? Ah, sim, como saber, É como que eu faço. como que eu faço, Isso. né, para ter um É diálogo verdade. eficaz, né? Você falou a questão de se conhecer, né? Sim. Primeiro, eu acho que é aprender a conhecer um ao outro. Isso é a base. E investir no casamento. Porque a gente investe tanto, né, financeiramente, investe o nosso tempo no trabalho, em tantas coisas, às vezes até coisas fúteis, né? E a gente esquece do primordial, que é a família, que é nosso lar, né? Então, investir num relacionamento é o quê? É você estudar, você ler livro, você participar de palestras de casais, se precisar ter que fazer uma terapia, Sim. alguma coisa, né? E eu acho que ter Deus como centro de um relacionamento para a resolução desses problemas, desses conflitos, saber como conversar um com o outro, pedir sabedoria ao Espírito Santo, porque, é igual a gente falou, são duas pessoas que viveram fora com uma cultura diferente, né, com um segmento diferente, e aí se junta dentro de uma casa com as manias, com defeitos, com qualidades, e a gente tem que ter paciência, até, né, lidar um com o A outro, paciência aprender um com o muito outro. importante nesse Então, ponto. investir num relacionamento, eu acho que isso é muito importante. Investir no sentido, assim, buscar conhecimento, buscar ajuda, Sim. né? Buscar conhecer o outro melhor. Eu acho que resume bem, assim, para você ter um casamento abençoado, citou a paciência, que é um dos frutos do Espírito Santo. Se a gente ler Gálatas 5, ali você vai encontrar o que você precisa no casamento, que é amor, domínio próprio, né, temperança, Tudo. né, é o que a gente falou, paciência. Coríntios 13 também Sim. fala Né, muito sobre o amor, né? Se a gente seguir o que a Bíblia fala, por isso que eu falo que a Bíblia, a gente falou que forma, né, João? Eu falo que a Bíblia é o nosso manual. Sim. Se Só a ler gente a seguir Bíblia o que pra está na entender. Bíblia e o que ela nos ensina, a gente vai ter um casamento abençoado. E a gente vê a temperança de cada pessoa, né? Tem até aquele negócio, eu não sei como é que é o nome para dividir a questão da pessoa sanguínea, Os colérica, temperamentos. temperamentos, Isso. né? Temperamentos. Isso, a gente vê que tem pessoas que é mais explosiva, tem Sim. pessoas que são mais calmas. Sim. Então é você conhecer a Sim. pessoa mesmo, né? E eu quero até deixar um livro que é As 5 Linguagens do Amor, que eu acho que todo casal deveria ler, para conhecer qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. Sim. Porque uns gostam, às vezes, do afeto, né, do carinho. O outro não, já gosta mais de um tempo de qualidade, Um de presente, palavras né? afirmativas, de um presente. Então, assim, Atos de serviço. atos de Atos de serviços. Então, assim, Interessante. conhecer um ao outro para saber como satisfazê-lo, como, né, saber conversar, qual o momento certo de Sim. conversar. Porque às vezes também a pessoa não sabe como é a linguagem do amor da outra e acha que está agradando a outra Sim. pessoa, sendo que a outra pessoa está neutra, né? Sim. Não tá. Por isso que é muito interessante, sabe? Você já leu esse livro? Não. Vou te dar para você ler. Mas Eu eu não também li não, nunca mas li, eu lembro não. de você ter indicado. Foi. Contra dois, então. Mas é interessante. Então a comunicação, ela é o centro de um relacionamento. Sim. Né? E o interessante é que a gente vai discorrer em algumas áreas aqui e todas vão falar, né? Comunicação. Tem que ter diálogo, tem que conversar. Porque também a gente vê que o relacionamento, muitas vezes, as pessoas brigam, às vezes se separam por conta das finanças. Né? O que vocês acham, assim, qual que é a principal questão financeira de um casal? O que o casal tem mais dificuldade numa questão financeira? Eu falo assim, João, que isso é bem claro, que muitas pessoas gastam mais do que ganham. E isso já começa a ter um conflito no casamento. Porque às vezes um vem de um perfil, que a Mai até citou a questão das bagagens, um vem de uma família que às vezes gasta mais, ou tem mais situações, não tem muito controle, e o outro às vezes é mais controlado, e já vira aquela como é que fala? Aquele confronto. Bola de neve também. Né? Que cada um de uma forma. Por isso que é importante que a gente falou. Ter a comunicação para falar assim, ó,
a parte financeira, se a gente gastar mais do que ganha, não vai dar certo, né? Eu falo que tudo é um sacrifício. No casamento você tem que passar por sacrifício. Por exemplo, para você adquirir um bem, você tem que ter sacrifício, você tem que economizar, tem que reduzir custo. E isso tem que entrar na mentalidade dos dois, porque não é você, eu sozinho ou a Maiara sozinho. Mas agora somos nós dois. O que a gente ganha, o que a gente vai fazer com o dinheiro, eu acho que tem que ter uma decisão final de nós dois. Às vezes ela pode gostar de alguma coisa, eu posso gostar de outra, mas tem que ter essa comunicação para saber qual que é o norte, qual que é o propósito do nosso casamento, onde que a gente quer chegar, o que a gente quer construir junto. Quais são os projetos, né? Quais são os projetos, os propósitos. Né? E se não tiver esse alinhamento, né, é uma área que prejudica muito o relacionamento, prejudica muito o casamento. A gente conhece casos mesmo de maridos que, às vezes, esconde da esposa um negócio que fez, alguma decisão. Faz os negócios sem comunicar, né? Sim. Que eu penso assim, se eu tomei uma decisão e a gente está junto, opa, errou, mas estamos juntos. Para o que der e vier. Perdemos junto. Agora, se eu tomar uma decisão, eu casado, eu já vou estar abrindo um conflito, porque não foi em unidade, né, mas foi na individualidade. Do mesmo jeito, a mulher que faz as coisas escondido, né? A gente brinca que, até postei esses dias na rede social, se as suas sacolas de compras estão sendo escondidas do marido, algo está errado, Vixe. né? Eita. Porque não adianta eu querer fazer as coisas e esconder da pessoa mais preciosa que eu tenho do meu lado, que é uma só carne, né? Então, os projetos, os planos, eles estão aliançados. Então, não só mais eu, né? Mas eu também tenho o meu esposo, que eu preciso compartilhar. Porque se é uma só carne, né, não precisa ter segredo, né? Tanto de um lado quanto de um outro. Às vezes os homens também escondem o celular, às vezes até a mulher também. Então isso é uma coisa terrível, né? Que só atrapalha o relacionamento. Isso. E lembrando que a gente está falando, Léo, não tem problema você viajar, gastar com a sua família, mas tem momentos. Tem momentos que é para você aproveitar e tem momentos que você tem que a gente brinca lá em casa com o termo, vamos fechar a torneira. Porque às vezes você está com investimento, está com alguma coisa que você quer crescer. E se você economizar hoje, tudo isso que você quer fazer, assim, esse investimento, alguma coisa que você está economizando, vai te proporcionar futuramente. E às vezes as pessoas trocam, inverte a ordem. Quer gastar com o que é fútil primeiro, né? Sendo que às vezes você tem que criar uma estrutura junto, né? Uma estabilidade. Isso. Uma estabilidade, justamente. O legal de nós dois é que, apesar dos nossos pais, né, já ter uma condição boa financeira, a gente construiu a nossa vida junto, né? Claro, a gente tinha, né, as nossas coisas individuais, mas quando nós casamos, nós construímos muita coisa junto. Nós moramos de aluguel durante alguns anos, né? A gente comprou a nossa casa. Então, assim, tudo construindo um com o outro. A gente, com uma conta conjunta, tudo que eu ganhava, a gente colocava junto, tudo que ele ganhava e junto. Um cartão, né? Que é um cartão, né? Um cartão, só uma conta só para nós dois. Hoje eu tenho uma conta separada do meu trabalho, mas ele tem acesso a tudo. Essa conta é só para questão financeira, de compra de produtos, enfim, dos gastos do trabalho. Mas o meu ganho é em conjunto com ele, né? Porque tudo que é... E é interessante que a gente até falou para a última turma de noivos que passou pela gente. Ó, lógico que cada um tem uma situação. Às vezes cada um tem seu cartão, uns às vezes tem um cartão só para o casal. Mas o mais importante que a gente falou da comunicação é não esconder um do outro, né, as dívidas, o que está devendo, o que fez, o que vai fazer. E isso que é o mais importante. Saber o extrato, não esconder. Né? Porque, a gente falando de cartão, a hora a fatura vem. Né? Até senhas também, né? Fatura, uma hora vem. Né? E daí a gente sabe que se não tiver um controle, é uma situação que prejudica qualquer casamento. Né? Pois é, agora a gente vê vários problemas nessa questão da finança. E a solução para isso? Vocês acham que tem que ser um do casal que é mais controlado tomar conta dessa situação, ou os dois sentarem e discutirem juntos? Como que é? O Mocotinho formou em administração, então, assim, ele que cuida de toda essa parte financeira. A gente brinca, assim, que, né, eu trabalho fora, eu tenho uma renda, mas essa renda ela é colocada na conta e ele que administra para nós, né? Então, assim, eu tenho total confiança nele e ele em mim.
Então, ele sabe o que eu gasto, né? Eu sei o que ele gasta. Se a gente vai comprar uma coisa, seja um carro, uma casa, uma coisa assim, né, maior, a gente troca uma ideia com o outro. Claro que nós mulheres temos as nossas necessidades, né, de fazer uma unha, arrumar um cabelo, enfim, essas coisas a gente não comunica um com o outro, mas está lá no extrato e ele tem Mas todo já sabe acesso. também, né? Isso. Né? Então, assim, não esconder um do outro e ter essa percepção de comunicar, né, antes de fazer principalmente essas coisas maiores, porque a gente vê uma destruição dos casamentos hoje. Eu assim fiquei impressionada de pessoas assim que às vezes vivem 20 anos, 30 anos junto e não sabe o que o outro ganha. O que fez Um paga com o um trem, dinheiro, o outro paga o outro. divide divide outro, não sabe nada da financeira um do outro. Como Isso que, é complicado. se é uma só carne, se o propósito é o mesmo, tem que estar aliançado os sonhos, Sim. os propósitos, Sim, né, os com certeza. desejos. E assim, questão que o João até perguntou assim, quem deve tomar a frente? É lógico, pegando o nosso exemplo, eu tenho a parte técnica, que eu me Sim. formei em administração, mas o importante, não só um controlar, né, no caso eu tenho a parte técnica, mas o cônjuge ter a consciência, né, porque não adianta eu ter a técnica de controlar tal se o cônjuge não Sim. seguir o mesmo, né, a traçar o mesmo planejamento. Né? Na verdade, lá em casa também, ninguém é formado em administração, mas a Vitória ela tem já esse instinto, né? Ela pega as contas até da mãe dela, do Rev, ela já paga. Então, tipo assim, lá em casa é ela mesma que comanda. Até tudo que a gente vai fazer, um exemplo, precisa comprar alguma coisa, eu mando mensagem, amor, tem como, dá certo e tudo. Porque eu tenho a consciência que ela é que comanda. Sim. Porque eu não posso gastar igual doido, e aí chega no final do mês ela vai ficar mais doida ainda, entendeu? Então, lá em casa também tem essa separação. É ela que comanda mais essa questão da finança. Mas é importante os dois ter, Não, os dois ter a consciência, né, Isso. do que está fazendo. E Isso. sempre ter uma Isso que é reserva. importante. Isso é muito Uma importante, reserva, porque às vezes a principalmente pessoa não para tem um plano de saúde, alguma coisa. para como é que faz? vocês Sim. que são casados, né, há pouco tempo, ter uma reserva, porque, igual, eu tive um problema sério de saúde e a gente não tinha plano de saúde, né? Então, Sim. assim, foi, assim, algo que surpreendeu. Então, assim, a gente tem que ter uma reserva. Vai ter filhos, né? Vocês vão ter filhos daqui a um tempo. Então, assim, saber viver, igual o Coutinho falou, saber o momento de fechar as torneiras, de abrir, né? De poder... Igual esse ano, a gente tem um propósito de terminar a nossa construção. Então, a gente está meio que, né, segurando as contas e O foco tudo. é esse. Faz Tá uma viagem certo. mais de leve, que gasta menos e tudo. A gente sempre gosta de ir no exterior, ver amigos, família lá. A gente controlou agora para poder Sim. finalizar o nosso Isso é propósito muito de top, vida. cara. Muito Sim, top. interessante isso aí. As finanças é muito doido, porque realmente muitos casamentos terminam por conta Sim. A da maioria. finança. Às vezes as outras áreas maioria. são todas assim, controladas, certinha, área sexual, área como é que fala? Mas, João, enquanto você lembra aí, né, Fugiu. dando um adentro, assim, a gente conhece muitos casais que às vezes perderam tudo, mas por estar unidos também, recuperaram tudo e estão indo bem também. O Sim. importante é isso também. Né, que o casamento saber que tem as dificuldades. Sim. Porque tem gente que dá um probleminha financeiro, vou separar, vou largar. Deu um problema sexual, vou largar, vou... E não, eu acho que você tem que ir na alegria e na tristeza, Sim. na saúde, na doença e na riqueza e na pobreza. Não, e é aquilo que você falou Isso também, que é importante, né? Perdeu junto. Perdeu junto, Perdeu e junto. reconstruir juntos. Isso. Mas daí entra o que a gente falou. O mais importante é os dois estarem unidos para as decisões. Sim. O que acontecer, estamos juntos. Né? Sim. Se for a decisão certa ou errada, mas pelo menos nós estamos juntos. Não foi porque um ou outro decidiu, né? Mas é igual a Mai falou, nós somos uma só carne. Sim. E tanto para as finanças, qualquer outra área do casamento tem que ser decidido em conjunto. Pô, a gente falou até agora só de 2 tópicos dentro do casamento, mas assim, para vocês, qual que é a área que mais é afetada? Para vocês, assim, de tudo, no todo. Eu acho que a mudança da criação de filhos, eu acho que foi muito novo para nós, sabe? Eu acho que afetou um pouco no sentido não de desgastar, assim, mas de ser algo que a gente vivia nós dois durante 5 anos, viajava, fazia tudo só nós dois. Então, a gente teve que aprender que hoje não é só nós dois mais, mas nós somos em 4. Então, qualquer planejamento de vida, são 4. Vai reservar um hotel? São 4. Né? Vai planejar uma viagem? São 4. Alimentação dentro de casa? São 4. A educação dos filhos, você
educar de um jeito em casa e aí vai para a escola, aprende outro, ou está com uma turma de amigos, chega em casa com outra coisa. Então, acho que o filho é uma caixinha de surpresa. Então, assim, e eu acho que o casal tem que estar muito unido nisso, porque não adianta eu ir lá educar de uma forma, uma coitinha de outra. Então, a gente tem o mesmo segmento. Não é um jogar a responsabilidade para cima do outro. É falar, ó, eu vou trocar uma ideia com seu pai, o que ele acha, ele vice-versa, e às vezes a gente chama atenção e aí quer ir para o colo do papai ou da mamãe e a gente fala, não, se corrigiu, você vai ter o seu tempo, tá aliançado, isso sabe? É muito então, interessante, assim, isso aí. de início, a gente meio que deu um choque nesse sentido, porque eu e meu continuo sempre fomos muito unidos em tudo. Tipo, para sair, para fazer as coisas, para viajar, a gente sempre viajou muito, e aí, de repente, a gente meio que parou nossa vida, opa, agora... Né? A gente tem filhos. Mas aí foi a base de uma comunicação. Nós sentamos e falamos assim, nós não vamos paralisar o nosso ministério, a nossa vida conjugal por causa de filhos. Nós vamos introduzir os filhos à nossa rotina. E aí a gente foi adaptando melhor. E graças a Deus a gente tem, né, lidado melhor hoje com as meninas. Isso é muito interessante. E saber que tudo é passageiro. Igual a gente falou que a finança, às vezes você tem que dar uma fechada na torneira, abdicar de algumas coisas, os filhos são a mesma coisa. Você vai de abdicar de várias coisas, mas saber que na hora certa você vai estar criando a forma certa, da forma correta. E isso que é importante, você saber se doar, né? Eu falo assim que a gente tem que se doar. É igual Deus, né? Se doou pela gente através de Jesus Cristo, né? Doou seu único filho. A gente tem que se doar pelos nossos filhos, pela nossa família, né? Pelas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente sabe que tudo o que a gente planta de bom, a gente colhe de bom também. E a Bíblia diz, né? Ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E ele amou a igreja tanto que ele morreu por ela. Sim. E é o tanto que é interessante a comunicação entre o casal. Porque criança é esperta, né? Criança sempre vai no que é mais doce. Primeiro vai no que é mais duro. O duro não deixou, vai no mais doce. E o mais doce, às vezes, sempre fala assim, não, pode ir. Mas é bom ter essa comunicação, porque vocês estão alinhados. Porque aí a criança vai em um, opa, respondeu a mesma resposta. Vai em outra, a mesma resposta. Então, significa que estão em um padrão só, em um caminho só. Acontece muito isso hoje, né? Nossa, Dos demais. casais, um ser mais duro, o outro ser mais doce. O que o Matheus está falando é interessante, porque, por exemplo, a Mayara chamou a atenção das nossas filhas e ela vem aqui para o meu lado, eu chamo a atenção mais alta ainda. Aqui não. Respeita sua mãe, não faça isso com ela. E vice-versa também acontece, né? Acontece. Lá a gente não alisa, não. Tá porque certo. senão, ó, por exemplo, se ela chama atenção e eu aliso, vai tirar a autoridade. Tira. Daí você perde a credibilidade. E o dos filho não pode né? ter um favorito, né? Não pode, não. A gente tem que ter... Você tem que ter noção, né? A forma que você E cria. elas brincam, né? Um dia uma delas perguntou para nós, mamãe, você ama mais eu do que o papai? E aí eu olhei bem para ela e falei assim, filha, o amor do papai com o amor de vocês é diferente. E eu fui explicar a ela os tipos de amor que nós temos, né? Que é o amor eros, sim. que é o amor do casal, né? Sim. O amor filho. Então, assim, eu entrei com ela nos tipos de amores e falei, o amor que eu tenho por vocês duas é igual, porém a forma de amar é diferente. E o amor que eu tenho pelo papai é o amor romântico, é o amor do casal, né? O amor de aliança. E o que a um com Mai o outro. falou condiz muito a última ministração do pastor no encontro de casais. Que um dia os filhos vão embora. Sim. Quem vai ficar é o casal. Né? Por isso que a gente tem que amar mais a esposa. Como diz, quem vai ficar com a gente é a esposa, é o cônjuge. Sim. Né? Os filhos vão, bate as asas e acabou, né? Vai embora, acabou, né? A gente falando sobre criação de filhos, a gente entrou num ponto muito específico e é interessante a gente comentar isso. Qual que é a opinião de vocês como como é que fala a pessoa que é conselheiro de casais? Qual que é a opinião de vocês a respeito da educação quando faz bagunça? Você vocês acham certo as palmadas? Você acha certo o falar, o castigo? Como que é nessa questão da educação? Eu sim, João. Eu sempre falo que a conversa, você ser amigo do seu filho, é a melhor coisa, na minha opinião. Para mim, bater é só se for de último caso. Extremo, né? Ao extremo. Mas eu prefiro, sim, explicar a situação, mostrar a situação. Sim.
E até quando vai bater, que eu acho que foi uma vez só que eu bati, que precisou mesmo bater, que a minha filha riscou o teto do carro todinho, né? E ainda porque... É extremo. Assim, a gente acha engraçado, mas até na hora de bater, eu falei assim, ó, filha, você vai apanhar por causa disso, disso, disso. Você contou o porquê, né? O porquê. Porque dela vai entender que o que eu fiz é errado. Mas eu não gosto de bater. Sim. Né? Respeito a criação de cada um, né? Cada um tem uma forma, mas lá em casa está dando certo dessa forma. Sim. Né? Lógico que cada filho tem um perfil também. Cada filho tem um jeito, né? E eu não posso falar que as minhas filhas vai ser igual do outro, né? A gente sabe que isso muda demais, né? Mas eu prefiro ter sempre o diálogo antes de bater e explicar o porquê das coisas. Mas isso que o Macotinho falou é interessante, porque quando minha mãe me batia, eu lembro como se fosse hoje. Ela falava o porquê. Eu doía. Eu falei que quem apanha não esquece. Que aí minha mãe falava por que eu tava apanhando. Eu lembro que eu apanhei um dia porque eu menti. Você vê o tanque interessante nas próximas vezes, porque aí a mãe pressiona a gente, né? A gente fala assim, não fiz nada disso não, até ela descobrir a verdade. Eu lembro que nas próximas vezes que acontecia alguma coisa, eu já falava, não, foi eu mesmo. Entendeu? Mas isso gerou alguma coisa em mim. Gerou a sinceridade, gerou, tipo assim, a confiança. Se eu falar a verdade, ela não vai me bater. Sim. Entendeu? E gerou, por exemplo, assim, eu ser sincero com ela, gerou um laço de sinceridade. Aí sim que ela perguntava, eu falei, não, aconteceu isso, mãe. Sim. E ela me ensinava, sem bater. E o que o Matheus falou eu acho interessante, porque eu dei o exemplo das minhas filhas. Hoje eu falo que eu merecia demais todas as vezes que eu apanhei do meu pai. Hoje eu sou o que sou porque eu apanhei do meu pai. Sim. E foi com merecimento mesmo. Né? Mas eu falo assim, o que o Tiquete falou, o Matheus falou, é justamente saber o porquê que está fazendo aquilo. Não é simplesmente ir lá e bater por nada e a criança fica até, ué, mas por quê? Né? E vai fazer de novo. Vai fazer de novo, Porque não ela nem sabe o que é. E vai Traumatiza a causando criança. uma revolta também, né? Então a gente preza muito pelo amor com elas. A gente senta, conversa firme. Às vezes eu gosto de segurar nas mãozinhas dela assim, olhar bem no olho e falar, ó, eu estou aqui com você, mas você precisa estar aqui comigo também. E saber ter essa verdade, né, amor? A gente conversa muito, igual a gente fala, a gente não é a favor de ficar batendo. A gente tenta conversar. Se precisar, põe um castigo, né? Tira, tem uma consequência ali, e de um caso extremo, mas não é o que a gente preza, o que eu não. achei interessante que a Mai falou é justamente isso, é investir. Igual ela falou de investir em casamento, o que eu admiro da minha esposa é que ela lê vários livros sobre como educar filhos. Para investir mesmo dentro da... Além da Bíblia, que nos ensina como lidar também. Eu acho que é importante você investir para saber a forma de como lidar, em qualquer área. Seja criação de filhos, finanças, que a gente falou, né? Tem investimento, a gente investe em tanta coisa, agora a gente falou fútil, por que não investir naquilo que realmente interessa, né? Naquilo que importa, né? Eu tenho minhas sobrinhas, né? Sobrinho pro lado da Vitória e meu sobrinho pro lado... É tão interessante quando eles estão lá em casa, que eles fazem bagunça, a Vitória fala assim, amor, conversa com eles lá. Só que eu vou, mas não com o instinto de bater, eu não tenho coragem. Sim. Mesmo que for meu sobrinho, mas eles fizeram uma coisa, eu não tenho. Eu converso, eu falo, eu não sou pai ainda. Mas assim, eu não tenho o instinto de bater. Eu apanhei muito quando eu era mais novo. Não ao extremo, mas tipo assim, sempre quando... Uma vez meu pai falou que não era para eu sair de bicicleta, eu saí e bati no carro dele. Nossa! Olha que sorte. Aí eu apanhei. Mas tipo assim, igual você falou, todas as vezes que eu apanhei, eu sabia por que eu estava apanhando. Sim. Todas as E vezes. lembrando, às vezes você não bate, mas saber ter pulso firme também. Sim, Você tem que isso. ter postura. Né? Não ser um pai ou uma mãe frouxo. Né? Você tem que ter postura e ter firmeza com seus filhos. Ter palavra Senão, também, né? Se a gente não tiver firmeza e ter sabedoria, os filhos fazem o que quer da gente. Verdade. Meu pai em festa, toda vez que eu fazia alguma coisa, ele chegava, quando chegar em casa, nós conversa. E ele sempre conversava. Sempre. E era uma conversa de pulso firme. E outra coisa legal, ele não fazia isso na frente das pessoas, Não. que isso é muito sério também. Interessante isso aí, ó. Verdade. Eu acho Você que expõe a pessoa. você expõe os filhos, igual às vezes acontece com as nossas filhas, seja numa festa, até mesmo aqui na igreja. Puxa, fala... Vem aqui, senta aqui, depois nós vamos conversar. Se precisar, eu já até levei ele no banheiro da igreja também. Então, Já assim, vi. você também, né, Léo? Sua mãe Mas já me é, contou. Mas já. Eita. Então, assim, não expor as crianças, né? Não Saber desce que outra precisa de igreja. conversar, E o pai ter o pulso firme de conversar depois, Sim. né? Se ele virar e falar assim, quando chegar em casa nós conversamos, viu, Matheus? Só que chegar em casa e conversar. Sim, e o que eu aprendi muito, lendo também, estudando, que a gente tem que tirar a criança daquele ambiente. Porque
a educação que nós temos e a criança tem é totalmente diferente. Então, o pensamento delas é diferente. Às vezes, elas fazem as coisas para chamar atenção. E eu vejo, por exemplo, quando nós estamos num dia muito ocupado, muito corrido, que a gente não tem aquela atenção para elas, elas querem chamar atenção De mesmo. qualquer jeito. Então, assim, saber que muitas das vezes as atitudes dos nossos filhos estão relacionadas a como nós estamos tratando elas, como nós estamos vivenciando com as nossas crianças também. Às vezes você bate, a culpa é sua. Ué. E o engraçado também é o exemplo, né? Que o pai e a mãe dão pro filho. Porque por mais que a gente fala, a criança nota muito no exemplo. Demais. Se eu pegar um trem desse aqui e ficar sacudindo, rindo, ela vai querer fazer a mesma coisa porque acha que é legal, né? Sim, com A certeza. criança vai pelo exemplo, né? Vai pelo exemplo. Sim. É igual você querer que seu filho, às vezes, não faz alguma coisa, não tem algum vício, não tem alguma coisa, sendo que você tem, né? Então, Sim. é até mais difícil você educar a criança. Se você não quer que ele Nossa, faz, um exemplo e muito faz bom. também. Quando a criança está gritando, a pessoa grita para parar de gritar. Então, Para de gritar! A pessoa está gritando com ela. Aí não dá certo, né? e é muito engraçado, Deus do gente. céu. A gente, quando tem filho, a gente tem que policiar em tanta coisa. Eu falo Com que a certeza. gente muda muito da gente também. Os filhos vêm para moldar a gente E também. voltando um pouquinho, o que você está perguntando no casamento, como comunicar, depois que você tem filho, Nossa, aí que... você tem que esperar eles não estar na presença. Você, às vezes, discute uma coisa mais séria, alguma coisa, porque eles não podem ouvir, às vezes, uma discussão Verdade. de casal. Você tem que evitar isso aí. Isso aí tudo pode traumatizar o filho, né, os filhos, e você tem que ter muito cuidado. Eu falo que quando você tem filho, você tem que policiar Sim. o Ao dobrado. máximo, né? Você tem que vigiar suas atitudes, tudo que você Nossa, faz. então quando vem os filhos é uma outra etapa. É uma outra vida, né, Totalmente. praticamente. Nossa, Totalmente. Totalmente. Um outro Programação, processo, né? programação de televisão é casa de diferente, novo. as Sim. viagens são diferentes, é tudo diferente. Por isso que Mas é uma benção. eu falo que a Bíblia ela é um manual de vida mesmo. Ela ensina o quê? A gente casar, ter um relacionamento um com o outro, viver esse momento precioso Sim. e depois gerar os filhos. Porque hoje, por exemplo, eu fico vendo, assim, às vezes, né? Uma pessoa que às vezes casa grávida e tudo, já entra em um Nossa. casamento com um filho, você tá pulando etapas, né? Então Sim. a pessoa sofre muito. A Uma gente pessoa vê- que já quer ter filho logo. Isso, acaba já de... É um casa, planejamento já teve totalmente filho. diferente, né? Claro que às vezes tem uma idade mais avançada É. e tudo também, né? É outra história. Mas assim, a gente, né? Vocês devem lembrar das lições dos noivos. A gente sempre fala, aproveita o máximo, Sim. curte, viaja, tem esses momentos a dois, porque querendo ou não muda a rotina. Apesar assim de nós prezarmos muito por esses momentos de casais, às vezes a gente sai só nós dois, a gente tem nossos momentos a sós Mas também, não é, você já mas sai não é a mesma pensando coisa. nela. Já vai Não, pensando. nós estamos aqui, mas elas estão ali na casa da Sim. tia ali Tem e que a gente buscar. já está. Quem que- É casa de quem, Macotinho? É da Rosiane Sirlene. Tia Rosiane Um Sirlene. abraço pra tia Rosiane Sirlene. Beijo, Rose, brigadão, Um hein? abraço negócio- pro Alexandre também. Rose, negócio de Alexandre, Belinha, Gui. Esse negócio de mudar de rotina é engraçado, né? Porque esses dias a Sombrinha foi lá pra minha casa, aí ficou eu, a Zelene e a Helena, né? Aí, no almoço, ela tem mania de não tomar. E eu já tenho muita mania de encher o copo mesmo almoçando e depois coisar. Aí a Zelene falou assim, não, ela não toma. Eu falei assim, nossa, aí eu tenho que tirar pra esperar ela ter lá, pra depois todo mundo tomar refrigerante. E isso é muito interessante, que é pelo exemplo também, né? Sim, sim. E respeitar, às vezes isso deve ser a conduta dos pais também, né? Então, assim, eu acho muito importante isso, respeitar a conduta dos pais. Sim. Porque, igual, às vezes, por diversas vezes, a gente quis segurar os doces das nossas filhas até uns 2 anos de idade, né? A gente quis segurar. Mas, assim, elas foram muito pressionadas por familiares, pelos amigos e tudo. Então, assim, tentar respeitar. E hoje eu, como mãe, eu falo, eu respeito muito. Eu não fico dando doce para qualquer criança. Primeiro eu pergunto o pai e a mãe, né? Pode? Pode, no secreto ali. É verdade, Né? isso aí é Saber qual Até que é a pra conduta. não se constranger também, que você tá Isso. dando doce. Fala, não, minha filha, não come doce, Isso, não. é. E às vezes também o pai tá ali custando tirar o Isso. trem da criança. Verdade. Você fala, não, tamo aqui. Aí o pai já... Tem uma história da nossa filha de 1 aninho, que ela estava com 1 aninho, e aí a gente ia nas festas e ela falava, mamãe, o cupeto. E eu falava, gente, mas o que é isso? O cupeto, a gente foi descobrir que era a coca, que ela já tomava quando ela ficava perto das pessoas, né? Algumas pessoas induziram e tudo ali, Suco já dava preto, coca né? com 1 aninho ali e tomava na mamadeira. o Deve coca. que dava coca fácil no conta. Já vieram pedindo suco preto, então suco Manda pro seu preto. pai. Aí foi descobrir o que era o suco preto. Já tomava depressa, né, comida da Maiara Vieira. É engraçado. Mas naquela, tipo assim, 1 aninho, ela Igual nem no tinha cotidiano. maldade, né? Ela pedia uco preto e a gente nem sabia o que era, né? Porque ela já estava acostumada a tomar. Mas então, aí, ó,
Criação de filhos, você que está assistindo aí, pense bem, né? Curte E um hoje em pouquinho dia, primeiro, curte. né? É até interessante que eu e a Vitória a gente brinca muito, mas a gente quer ter esse nosso tempo, porque tem vezes que a gente vai, igual nós somos pro retiro, ficamos na barraca e tudo mais, e aí nós... Gente, imagina se nós tivéssemos filho. Como que nós... Será que seria Muda. a mesma coisa? Será que dava Era a certo? gente, antes de ter filho, Então. ia pra barraca e curtir. Não, né? é verdade, cara. E aí você Hoje fica... a gente já- Gente, será que dá certo? Igual eu e a Vitória tem uma moto só. Então, como é que a gente vai Então, se programar a ter um filho se a gente tem isso. só uma moto? Calma, primeiro vamos ter um carro, depois... Porque não dá pra pôr o filho no meio da moto, né? Isso. É, não mesmo. Dá pra pôr um bebê conforto no Puto meio no da moto. gajiro da moto. E a gente brinca assim, mas filhos são heranças do Senhor, Sim. então são presentes para nossa vida. Eu falo que tem dia que a gente acorda estressado, né? Não teve um dia legal e a gente chega em casa, tem aquele sorriso, aquele abraço, Não tem sabe? preço. Aquele Deve ser muito bom, não tem né? preço, Nossa. gente, é E o- maravilhoso. E o João matou a charada, igual eles já ficaram pensando que forma que a gente vai ter que se organizar É. para ter filho. É um Ou- planejamento. Imagina nas outras áreas, se a gente não tivesse planejamento, no casamento. Não, e muito diálogo, que a gente né? tem que- Igual justamente. eu e a Vitória morre de vontade. A gente pega o bebê dos outros assim e fica... Mas a gente fala assim, ó, não é a hora, É. sabe? Vamos primeiro ter aquele... Ô, João, vocês entraram nesse assunto, eu acho importante a gente voltar um pouquinho, porque nós tivemos um testemunho muito forte. Nossa, com certeza. Esse É. eles têm que contar. Verdade. A gente teve um testemunho muito forte na questão de filhos, que com 3 anos de casamento, nós decidimos ter filhos, né? E aí eu parei o anticoncepcional e tudo. E após essa parada do anticoncepcional, comecei a passar muito mal. Tinha fortes dores, assim, e passava muito mal mesmo durante 6 meses. Eu lembro que eu trabalhava, eu dava aula de inglês, e eu ia para a escola e eu passava tão mal que eu segurava assim no quadro, com muita dor. E eu ia nos médicos e não descobria, fazia ultrassom, falava que era só ovários policísticos. Até que um dia, a gente buscando, né, meu bem, em vários médicos, nós começamos uma campanha de oração, até aqui na igreja. Nós íamos para o monte, lá no sítio do senhor Rafael, da Dom Marlene. Nós somos muito, muito gratos pela vida deles, pela vida do pastor João Ricardo, da missionária Com Andresa. certeza, gente, é muito E grato. vários outros Nossos irmãos queridos que- pastores, né? Um abraço para eles. Sim. A gente não lembra agora, mas o Thiago e Ana Paula, nossa, vários A irmãos. igreja, né? Não tem nem Isso como a aí, gente a citar igreja. nome. É. Mas a igreja, ela abraçou nossa causa, sabe? Porque eu ia nos médicos, não descobriam. E passou 1 ano e nada, e 1 ano e meio e nada, e a gente, né, quase 2 anos ali na tentativa, na luta, né, de ter filhos ali. A gente ia para o monte, orava, e a missionária Andresa, uma vez, ela orou e colocou a mão na minha barriga, e Deus deu uma palavra para ela, uma revelação, que eu estava com pedras dentro do meu corpo, pedras de sangue, e que Deus estava preparando uma equipe médica para me preparar, que Deus estava preparando uma equipe médica para me atender, né? Que Ele poderia curar, mas que eu precisava de um processo. E aí aquilo, a gente foi num médico lá no Carmo, o Dr. José Geraldo, que eu tenho, né, um amor muito grande também pela vida dele, a qual ele foi muito atencioso com a gente, e ele suspeitou que era endometriose, e nos encaminhou ali para uma equipe em Uberlândia e tudo. E a gente passou por um médico ali, o Dr. Valdivino Casarotti, que hoje ele é até aposentado, mas ele foi um anjo na minha vida também. E Deus foi encaminhando tudo, né, meu bem? A equipe médica e tudo. Inclusive o Zé Geraldo é crente, né? E isso. Sim. A Vitória vai nele Isso. também. Ele é cristão. Sim, ele é cristão, temente ao Senhor. E ele foi o primeiro instrumento de Deus, assim, para me abençoar. E a gente foi lá nesse médico em Uberlândia, e eu lembro que a gente foi lá e na primeira consulta, ele é muito sincero. Ele falou assim, você precisa de uma cirurgia, é urgente. Você precisa... Você está... como que ele falou? Quase obstruído. Ele falou assim, que eu precisava de fazer uns intestino. exames, né, e que eu precisava de fazer uma cirurgia de urgência. Ele me encaminhou para várias clínicas ali, eu fiz vários exames, e aí descobriu que era uma endometriose profunda, que eu precisava de um procedimento cirúrgico. Isso. E a gente já estava em busca da fertilização in vitro, porque eu não engravidava, ninguém descobriu que eu tinha. E aí eu lembro que
algumas amigas tinham engravidado e guardaram enxoval. A tia Roberta também teve o Nicolas, guardou um monte de enxoval para mim, berço, guardou um monte de coisa. E eu já tinha até essas coisas em casa. E a gente profetizava que ia ter filho. Mas a dor, assim, de não gerar o filho, de viver toda essa angústia, era muito grande. De ficar olhando. Não, pensa. Nossa. E aí foi quando esse médico, ele marcou a cirurgia. Dentro de uns 20 dias eu fiz uma cirurgia. Foi uma cirurgia bem complexa, durou umas 12 horas de prazo. Só lembrando, né, meu bem, quando ela via as roupinhas, o berço, quando via que sempre não estava dando certo, ela falou assim, não, eu vou passar isso tudo para frente. No momento de fraqueza, tudo, e eu falei assim, você não tem fé, não? E daí, nessa hora, eu entrei junto, daí foi, você não tem fé, não? E vocês creem o tempo inteiro. Esse foi o único momento Então, assim, de a deslize. importância de ter o casal seguindo o mesmo propósito. Pensa se eu tivesse casado com uma pessoa que não seguisse o mesmo propósito e vivenciasse tudo isso. Sim. Eu tive um momento de fraqueza de fé. Eu tive um momento de questionar Deus, né? A gente na fraqueza ali. E o Macotinho, por ele estar muito firme, conhecendo a palavra, ele buscou muito de Deus. Então, ele me fortaleceu juntamente com os irmãos em Cristo. Então, ter amizades cristãs, ter um apoio, né, da igreja e tudo, eu acho que foi tudo essencial. Então, assim, ele me ajudou muito. No entanto, um dia antes da cirurgia, o médico nos chamou lá e falou assim, vocês vão assinar um termo que provavelmente nós vamos ter que tirar seu útero, Mayara. E você está ciente disso, que você pode não ter filho mais se você tirar o útero? Aí eu desmanchei a chorar lá, né? Desmanchei e falei, gente, não é possível que eu sonho de ser mãe e eu ter que entregar meus sonhos agora numa mesa cirúrgica, né? E aí a gente foi pro hotel e eu chorava muito. Eu falava, Senhor, como que eu vou fazer? Sair de um centro cirúrgico, saber que eu não vou poder gerar mais filhos. E eu chorava muito, e o Macotinho orava muito por mim. Fiz um jejum de 24 horas. Né, Eita. Né, antes da Nossa. cirurgia dela. Mas e seu emocional? Como Eu que estava tava? firme. Eu falei assim, eu preciso estar firme para me ajudar ela que estava na fraqueza. Isso é sabedoria, né? Sim. E eu falava com ela, meu bem, eu tô com você. Se a gente tiver que ter filho, vai ter. Se não tiver, Sim. a gente tá junto. Por isso que eu falo, que é na alegria, na tristeza. O casamento é isso. É isso. Você Nos está nos momentos Forte. bons e nos momentos ruins. E as verdadeiras amizades a gente vê nessa hora também. Sim. Eu tive amigos ali que, assim, né, agarraram na minha causa, irmãos em Cristo, os meus pais, os meus sogros, a família em si, assim, agarrou nessa causa comigo. E eu fui para o centro cirúrgico, fiz a cirurgia, tirou 13 centímetros do meu intestino, metade do ovário esquerdo, vários cistos, fez raspagem no meu útero. Estava, assim, tudo tomado, sabe? Então, assim, quando eu saí do centro cirúrgico, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi perguntar à enfermeira, tirou meu útero? E ela falou, não foi preciso. Aí deixa eu contar uma experiência que eu tive também, que você lembra que a Mai falou que a missionária Andresa, nossa pastora, ela teve uma revelação que falou assim, ó, filha, antes de você receber a bênção, eu vi saindo bolotas de sangue Sim. do seu corpo. Sim. E quando ela fez a cirurgia, antes de terminar tudo, o médico passou para mim uma sacola cheinha Meu de Deus. materiais da cirurgia para fazer biópsia. Né? Daí eu lembrei dessa revelação que a Andresa teve. Deus Né? mostrou Das da mesma bolotas forma. de sangue. Por isso que é importante a gente escutar os profetas de Deus. E né? tá ligado na palavra. Está ligado na palavra, né? Porque ela precisava primeiro curar minha esposa para depois a gente ter os filhos, né? E quando o médico abriu a janelinha lá que vai dar notícia, ela falou assim, ó, a cirurgia foi um sucesso. Eu só levantei as mãos, joelhei, entreguei meu jejum de 24 horas. Comeu. Né? Comi bastante depois, viu? Comi bastante depois, mas foi assim, foi Caramba. um momento que eu falei, Sim. que benção, gente. Glória Valeu a a Deus pena. que foi, falou assim, foi perfeita a cirurgia, falei que Deus é fiel, né? Só Glória a Deus. uma dúvida que eu tô assim. Dentro dessas 12 horas que durou? Sim. O que você fez, cara? De jejum ainda, hein? 24 horas? Não, dentro das 12 horas que Da ela entrou pra cirurgia. cirurgia. Da cirurgia. Ah, não, eu fiquei só Caramba, orando, cara. intercedendo, assim, um momento assim, espiritual mesmo. Sim. Nem eu vi passar as horas. Sim. Porque quando você está tão entregue na vida espiritual, naquela tensão do momento, Porque, você não assim, vê o quando- tempo passar. Quando envolve cirurgia, médica, a gente fica numa aflição. Nossa. Nossa, e aí eu, na hora que ela falou 12 horas, eu falei, cara. É muito tempo, né? Quando é diretamente com a gente, é assim, por mais que a gente fale, que a gente preocupa com as pessoas, Sim. os outros, a gente, lógico, tem as preocupações, mas quando é a gente Dentro ali, né? da dentro sua ali casa diretamente, a sua esposa, mesmo. né? Eu estava naquele momento, nem vi as horas Caramba. passar, mas eu só pedi a Deus, falei, Deus, preserva minha esposa,
faça a sua vontade, né? E Deus, graças a Deus, Nossa, glória a nos Deus. honrou, né, com a cirurgia, como se fosse um sucesso. Posso falar depois, o pós-cirúrgico? Sim. E quando ela terminou a cirurgia, que deu tudo certo, graças a Deus, o médico, a gente foi no retorno, né, pós-cirúrgico, e o médico falou, agora você vai ter que ficar em repouso, tanto que a gente ficou muito tempo lá em Uberlândia, porque ela não podia viajar, não podia fazer nada, que Nossa, tirou então vocês ainda ficaram 13 lá. centímetros do Nossa, intestino, né, Muito tinha que delicado. tomar só caldo, alguma coisa assim, tinha uma Então fez com limitação. uma redução meio que obrigada. Sim, sim. Caramba, cara. Inclusive, assim, a gente até brinca, mas a primeira vez que ela foi no banheiro, a gente até comemorou, né? Pra você ver que foi uma vitória. Graças a Deus. Porque Foi era uma- sério, Foi uma né? vitória na nossa vida, assim, que, tipo, 13 centímetros no intestino, e depois o pós-cirúrgico Sim. recuperou certinho. Primeira Esse- vez que ela conseguiu ir no banheiro, a gente comemorou. Sim. Foi assim, foi uma vitória pra gente. E quando a gente voltou no retorno do médico, o médico falou assim, ó, filho, deu tudo certo a cirurgia, tudo, tá tudo limpinho agora, mas assim, sendo sincero com vocês, eu acho que para vocês terem filhos agora, é só depois de um ano e talvez com fertilização. Isso. médico Né? falando. O Isso. médico falando. E o que acontece? Eu falo que Deus faz umas coisas que a gente não Sim. entende, que às vezes contraria até a medicina, né? A gente tem que fazer a nossa parte, ir nos médicos, sim, fazer os tratamentos que precisa fazer. Mas o que acontece? De um ano da notícia do médico, passou o quê? 4 meses e veio a notícia. Que a 4 meses, cara. que a Mai estava grávida. É. Daí eu falei assim, ó, a gente tem que entender o processo de Deus. Sim. Deus queria curar primeiro ela, para depois que ela pudesse gerar filhos. Imagina se fosse o inverso. Caramba, cara. Poderia prejudicar a vida dela e às vezes perder os filhos, né? E depois a gente teve essas duas bênçãos, que é a Mel e a Mari, né? Glória A a Melina Deus. e a Marília. E elas têm uma diferença de... 1 ano e 9. 1 ano e Quando 9. a Mel estava com 1 aninho, Sim. eu engravidei de novo naturalmente. Depois. É importante ter pouco... O que vocês acham, assim, no seu ponto de vista? Pouco prazo de diferença, se você quer ter outro, esperar um pouco mais, como é que é? Então, o início foi bem difícil, porque as duas estavam, né? Fralda, É. chupeta, parei de amamentar uma, já fui para outra, começar a mamadeira. O início foi bem complicado. A gente precisou de ter uma rede de apoio ali. Mas, assim, hoje eu vejo que elas são muito companheiras. Elas brincam Sim. muito, conversam eu muito. penso muito nisso, essa questão de... Até em questão de roupa também, né? Tudo, a gente aproveita Aproveitam tudo uma da tudo, né? outra. Enxoval. Isso. Mas eu acredito também que na hora que elas crescerem, assim, vai ser tudo junto, Tudo né? junto. Então, assim, às vezes, né? É isso que a gente pensou. A gente sabia que ia dar um trabalhinho para as duas ser próximas, Sim. mas a gente falou assim, o importante de ter idades próximas, no nosso caso, lógico que a gente respeita, Aham. cada caso é cada Não, por isso que eu caso. tô falando, eu fui bem especial, é a opinião de vocês. Mas, vocês- assim, no nosso caso, a gente pensou no nosso planejamento que as duas crescer junto, brincar junto, Sim. aproveitar as coisas uma da outra, né? Até questão também, eu falei assim, eu quero ser pai, não ter uma diferença de idade Sim. muito grande, porque igual a mãe falou, eu sou 7 anos mais velho que ela. Eu queria, falei assim, não, até eu fazer os 40, eu já quero ter as duas. Eu tivemos a Mel, tinha 32 e a Mari com 34. Sim. Né? Foi uma idade boa que ainda você vai ter um vigor para aproveitar os filhos, né? Você ficar muito velho também, como é que faz, né? Corre, né? Dá João? conta, né, Macote? Eu tô com 25, mas né, 25 de crente, né? em cada perna, né, Léo? Cara, mas glória a Deus, a gente vê como Deus foi fiel, né? E o E interessante... tem Pode só um ir. negócio que eu acho interessante também, que falou do nascimento da Melina, né, que foi a primeira, como se diz, o milagre, né? Que tem até uma foto, né, dela quando ela nasceu que até eu lembro que até a Dilza compartilhou na época que eu fiquei até assim, que até emociona a gente, né, de ver a foto que até a Dilza colocou na época na legenda, que ela nasceu glorificando, né? Sim. Aí vocês puderem comentar um pouquinho dessa foto que eu achei muito muito interessante, assim, que foi como se Deus, como se a presença de Deus já estivesse nela ali, né? Se o Espírito Santo já estivesse nela ali desde o ventre, né? Sim. Isso, quando a gente, né, descobriu que realmente estava grávida e tudo, eles falaram que não ia segurar a gravidez, né? Porque o meu útero estava muito fino devido a toda a cirurgia que eu tinha passado. Então, assim, teve um momento de insegurança e tudo, mas a gente colocou muito diante do Senhor mesmo, sabe? Falou, essa filha, ela é do Senhor, né? Uma Glória herança a que o Senhor Deus. nos dá, mas nós entregamos ela a Ti. Então, nós queremos gerar, queremos ver o nascimento. Então, tudo para a honra e glória do Senhor. E enquanto a gente tiver fôlego de vida, nós vamos ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, né? E esse Amém. testemunho será por todo lugar que a gente pisar. Então, hoje a gente testemunha isso.
E quando ela nasceu e levantou as mãozinhas. Depois, às vezes, até tem como compartilhar essa foto, né? Ela... Nossa, é depois eu muito vou forte. Eu acho que eu compartilhar. nunca vi, não. Inclusive, eu Nunca vi. não sei tirar foto, sou péssimo para tirar foto e foi eu que tirei a Foi. foto. Olha Você vê só. Foi uma coitinha. O que Deus faz, né? Foi o Espírito Santo que tirou essa bola. Ela Te usou nasceu com para as tirar. duas mãozinhas para cima. É, assim. nasceu assim. E eles falam que não é comum um neném nascer e fazer assim. E ela as mãozinhas. ficou um tempo com as mãozinhas pra cima. Então, assim, até o médico surpreendeu com aquela foto. Porque ela ficou assim, como se ela Nossa. tivesse... Glorificando mesmo. Como se tivesse, não tava mesmo, né? Isso, Glorificando a com Deus. certeza. Agradecendo a Deus, né, por E hoje tudo. a gente emociona vendo ela, né? Dançando, cantando na igreja. Então, Tocando, assim, nosso glorificando milagre tudo, né? e a Mari também são realmente milagres. Porque aos São olhos exemplos, humanos... né? Desde pequenos já são dois exemplos. E entra a Bíblia, né? Os filhos são herança do Senhor. E a, Glória gente, a Deus. e a gente teve esse privilégio, né? Eu agradeço Sim. a Deus todos os dias por ter nos dado essas duas bênçãos, essas duas sim. pérolas, né? Glória a Deus. Então, olha, Interessante demais. olha que benção. A gente terminou esse tópico dos filhos falando um pouquinho de espiritualidade. E é onde eu quero entrar nesse tópico para a gente finalizar esses tópicos de casamento, sobre a questão da vida espiritual. Sim. Qual que é a importância do casal estar na sua vida espiritual ativa, dos seus ministérios ativos? Qual que é a importância disso? Eu posso falar, por exemplo, vamos começar pelos ministérios. Eu vou dar um exemplo aqui, para quem, né, entende, sabe o que eu estou falando. Quando a Mai vai pregar, ou eu vou pregar, vice-versa, o que acontece? Não é só ela que entra em jejum. Né? Por exemplo, a gente está aqui hoje, falando para vocês hoje, a gente estava em jejum hoje à tarde, o casal. Não é só ela, nem só eu. Glória a Deus. Isso é importante, o casal ter essa vida espiritual, Sim. de entrar em jejum, em oração, para todo propósito, toda vez que nós vamos fazer os noivos, fazer a live, igual nós estamos aqui, vai ter uma pregação, qualquer situação que nos envolve o nosso ministério, a gente está em jejum, em propósito um com o outro. Né? E isso é importante, né? Onde estiver dois ou mais reunidos, eu estarei no meio de vós. E isso é Com importante. certeza. Sim. A gente ter essa união, essa Isso. comunhão e esse segmento. E isso é importante, que começou desde do namoro. A gente tinha o hábito de orar junto, a gente tinha o hábito de ler a Bíblia junto. Né? A gente, para o nosso casamento, nós ficamos 2 anos em propósito sem refrigerante e em propósito de oração constante. Então, assim, é algo que vem lá de trás. É igual a gente fala no curso de noivos. Não adianta falar assim, depois que eu casar, eu vou ler a Bíblia com o meu marido. Eu vou orar com o meu marido. Não Não. lê. Não. Isso começa já no namoro, né? Então, assim, criar o hábito e saber que um fortalece um ao outro. Já teve momentos que eu fortaleci ele e momentos que ele me fortalece. E juntos a gente fortalece as nossas filhas, porque a gente ensina elas também. Então, antes o nosso devocional era nós dois. Hoje a gente já faz o culto doméstico com elas. A gente já... Toda noite a gente tem o hábito muito top. de ir lá no quartinho delas, ler uma história bíblica, orar com elas ali, né, entregando o nosso Sim. dia ali, e aí a gente vai para o nosso quarto e deixa elas dormir no quartinho Sim. delas. Então, assim, ensinar elas, né, fazer nossa parte quanto pais, e eu acho que isso que vai fortalecendo um ao outro, porque batalhas todos nós temos, dificuldades todos nós temos. E que a Mai está falando, João, e o que eu acho interessante é até relatar aqui, por mais que você busque, ore, lembrar que nós como casamento aqui, nós temos dificuldades. Sim. Isso é normal, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas parece que eles contando tem uma vida tão assim, tão fácil e tal, né? Eu digo assim, a gente tem que estar nas horas boas e ruins e ao mesmo tempo estar nesse momento de oração, porque eu falo assim, quando as pessoas vão entrar na igreja, já que a gente está falando na vida espiritual, eu falo, lá você não vai ter paz, no sentido assim de... Acabou o problema. Não vai acabar o problema, mas a diferença... Você lembra aquele vazio que eu falava do meu testemunho no começo da live? O que acontece? A diferença é que quando você entra numa igreja, você conhece a palavra, quando você tem as dificuldades, você conhece aquele que pode solucionar Glória a Deus. as dificuldades. Amém. E às vezes não vai ser de uma hora para outra, mas ele vai, né, nos sustentar perante os desertos, as lutas, não sei se é 1 mês, 1 ano, saber esperar nele, mas ele vai estar nos sustentando. E dá um descanso que nem Sim, e o que fala no Salmo 23:4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Não mal temerei. algum eu temeria, porque o teu cajado e a tua vara me consolam. E isso que eu falo que é importante. Sim. Dificuldades nós temos às vezes algumas discussões, que isso é normal em todo casal, mas o importante é saber a vida espiritual, não dormir brigado, igual a gente falou, sempre estar pedindo perdão, ter humildade de pedir perdão um para o outro, né? Eu mesmo, Interessante essa questão do perdão, Sim. né? quando eu tenho um perfil assim, eu, às vezes dou aquela discutida, depois eu falo, não, mãe,
me perdoa pelo que eu fiz. E a gente, ou dá uma leveza quando a gente pede perdão, a gente resolve o problema. É um fardo, né, que sai um fardo que sai da gente. Uma vez eu aprendi com o Rev, que mesmo que às vezes você tá certo assim na discussão e tudo, mas você ter a atitude do perdão, falar assim, amor, perdão por tudo que aconteceu e tudo. Às vezes você vai indagar a pessoa e dela mesma também pedir o perdão. Sim. A Bíblia fala isso, né? O ofendido procura aquele que o ofendeu, né? É uma loucura isso pro mundo, né? E por isso que a gente fala, a vida espiritual é essencial na vida Sim. de um casal, de uma família. Sim. Porque a gente sabe que sem Deus... É o pilar, né? Sim. A gente sabe que tem vários pilares, né? Sim. Mas a pedra angular, né? A pedra de esquina, ali em Mateus 7 fala, aquele que constrói a sua casa, aquele que ouve a palavra, edifica a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que não ouve as palavras é como o imprudente, que constrói a sua casa, ou seja, a sua família, os seus negócios sobre a areia. Daí vem a primeira tempestade, Já vai embora. vem o primeiro probleminha financeiro que a gente está falando aqui, Já quer a divorciar. corrói, já quer divorciar, quer separar. Por isso que é importante a gente ter essa vida espiritual. Então, Para estar edificado sobre a rocha. Pode vir as dificuldades, mas a gente vai ter edificado sobre então a será rocha. que nós podemos colocar a vida espiritual antes da comunicação? Claro, com certeza. Porque através da vida espiritual, ela vai nos gerar comunicação e uma comunicação com sabedoria, eficaz, né? Vai ser o norte para todas as outras, como se diz? Todas as outras áreas, Todas né? as Outras áreas, Tendo uma vida espiritual E- boa, todas as outras áreas também são. Sim. Vocês passaram pelo curso de noivos, vocês presenciaram muita coisa, porque a gente não esconde nada, né? No curso de noivos a gente é bem aberto com tudo. Daqui uns dias é o Léo, né, que vai passar pelo curso Amém, de eu Deus recebo. quiser, né? Darte, Amém, eu Darte, recebo. Recebe aí, Léo. Darty também. Isso. E eu não sei se foi na turma de vocês, mas eu lembro que teve uma turma que... Foi na nossa, eu tenho certeza. eu não sei qual, porque já foram muitos casais, Tô né? brincando. Mas que teve uma turma que nós tivemos uma discussão num dia, que era dia do curso de noivos. E a gente teve uma discussão e a gente, sabe, assim, brigou. E a gente não estava querendo nem olhar para a cara um do outro. Eita. E à noite nós tínhamos que No ministrar meio o curso do de curso. Ah, não. Não, no dia No de dia ministrar o que a gente curso. ia ministrar o curso. Entendi. E a gente não tem costume de brigar assim, né? Mas, vez ou outra, acontece. E foi um conflito e tudo, a gente brigou e foi chegando na hora do curso. Eu falei, meu Deus, nós temos que ministrar, eu não posso cancelar a aula, o Mocotinho também incomodado. E eu falei, o nosso perdão vai ser na frente deles. E aí, a gente foi para a igreja Uau. sem conversar, Nossa. um com o outro, assim, direito. Sim. E nós chegamos Só na o frente necessário. da turma. Tá. Meu Deus. Nós chegamos na frente da turma e antes de começar, nós falamos com eles, falando, ó, nós estamos aqui hoje para pedir perdão na frente de vocês. Caramba, cara. Nós tivemos uma discussão feia, nós estamos sem conversar, mas nós não vamos ficar assim, porque nós temos um propósito de não dormir brigado. E para ministrar para vocês, primeiro a gente tem que estar sarado. E aí nós, né, reconhecemos na frente deles. Qual que era o tema? Ai, nem lembro, Você acha que João. era perdão? Mas eu sei que a gente teve humildade. Não, isso aí é muito Que legal, bacana, isso cara, aí. que E bacana. questão Muito da decisão, para a gente mostrar que o casamento não é perfeito. É, ué. Mas aquele que a gente serve Deus é perfeito. usou aquilo para ensinar eles, né? Justamente. E até ensinar vocês também. Justamente, Léo, para a gente ter humildade, falou assim, ó, o casamento é isso, mas é importante você ter o arrependimento, Sim. o perdão, né? Saber que nós temos falha, né? Nós somos imperfeitos, mas aquele que a gente serve é perfeito, né? Sim. Aquele que a gente carrega no casamento. Nossa, muito legal É isso. interessante porque a gente vê, acredito que todos nós, né? A gente vê vocês como um dos casais referência da igreja. Amém. Mas a gente entender também que vocês têm problemas. Somos né? perfeitos, né? Sim. Eu acho Vocês têm problemas, vocês Sim. precisam perdoar. Só vocês do Macotinho precisam- torcer pro Corinthians, já viu, né? Exatamente. Cada um tem um problema, né? E ali? Hã? Não, ainda bem que ela não gosta de futebol. Eu tenho sorte. Eu acho O engraçado. problema é que uma das meninas já tá uma torcendo pro Cruzeiro, outra pro Ixi, Atlético. coitada, né? né? Outro pro Ah, Atlético. é? Do atleta tá Uma é certo, então. atleticana. Eu acho Tem engraçado. Você vê que não Tadinho. tem família perfeita. Eu lembro um dia lá no Retiro, não sei se o Macotinho vai lembrar, a gente tá falando de casal referência, né? Que eu lembro que eu, brincando com a Zulena, eu falei assim, eu vou ligar pra Maiara pra ver se a Maiara fala assim pro Macotinho, você lembra? Brincando de alguma coisa, o Matheus falou assim, não, vou ligar pra Maiara aqui, ver se ela faz esporte. Eu vou que ligar. Dias com solução.
A gente já tá Então, lá. a gente gosta de ser verdadeiro mesmo. No curso de noivos, a gente fala rasgado, tudo. E é bom, viu? E é bom, é bom. No entanto, É a teve... prática, né? Depois que acontece, Isso. a gente tá sujeito. Um casal uma vez chegou para nós e falou: nossa, eu achei que o curso era mais teoria e tudo. E, nossa, eu fiquei impressionada, assim, que vocês rasgam o verbo mesmo, né? Mas eu acredito que se você ficar mastigando demais a coisa, Maciando, depois a pessoa né? não vai ter aquela Maciota. maturidade para chegar e falar assim, uai, a Mayara não me explicou isso aqui não, só que você explicou só que mastigando. Se você chega falando no trem igual como é mesmo que vocês fazem, até nós estamos aqui para testemunhar um pouco, né, Matheus, de como Nossa. foi, porque para mim, assim, o povo falava que era bom, mas eu não achei que era bom ao extremo, porque coisas que a gente sabia que acontecia, mas não da mesma forma que vocês contam que acontecia. Então, assim, as pessoas que são da igreja, ou também até de fora, se quiserem participar desse curso de Verdade. noivo antes do pré-nupcial que fala, né? Sim. É muito importante. É de isso. extrema Referência. importância. Eu falo que pra mim... no É um começo- treino pro jogo, né, Matheus? Nossa, pra mim no começo eu saio daqui todo arrebentado. Porque não num jeito ruim, sabe? Sim. Porque eu sabia que eu tava errado em várias áreas. Sim. Eu falei assim, meu Deus, onde eu tô errando? Eu tô errando demais. E às vezes ele acerta, É onde, né? mas é onde a gente vê que a gente É onde a erra gente vê. demais, cara. Demais, Às vezes a gente demais. precisa de uma palavra fora do relacionamento pra saber onde a gente precisa mudar e reconhecer, né? Sim. Sim. Porque uma coisa que a gente tava falando de perdão, e às vezes a gente fica muito, desculpa, 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 mas não é desculpa, é perdão. mesmo. É, eu até, se eu não me falho, assim, eu acho que foi o Rev que falou que nunca viu desculpa na Bíblia. Não existe. É perdão. verdade. Perdão. Não existe a palavra desculpa na Bíblia, né? Perdoar 70 vezes Isso. 7. Não é 70 vezes 490, não. Isso aí é só tipificação, mas é o número perfeito que a gente Sim. sempre deve estar Sim. pedindo Sempre perdão. tá perdoando. E é uma questão que na lei de Moisés, se eu não estiver enganado, né, o número da vingança era isso, era o 70 vezes 7. Era relacionado com isso. Por isso que quando Jesus vai ensinar sobre o perdão, ele fala, Pedro pergunta, quantas vezes que eu tenho perdoado? Aí Jesus fala justamente o número da vingança, ou seja, você tem que perdoar com a mesma vontade que você tem de se vingar da pessoa. Importantíssimo. E eu acho interessante também o curso do noivo, que me quebrou mais pro lado masculino. O masculino sempre é mais um pouco orgulhoso do que feminino. Eu sei que tem muito feminino que não dá o braço a torcer, mas eu acho que é mais o masculino. Aí me quebrou demais a conta, que eu ficava assim, meu Deus. Essa é pra mim, né? Essa é pra mim. E às vezes ele ficava assim, Só Mulher cutucando. gosta de fazer isso, né? Só cutucando. Ó, inclusive, eu tô com um livro aqui. Eu não sei se vai dar pra ver, porque a gente tá gravando. Não tem como. Não precisa mexer, não. Depois o dá treino. pra colocar a É, depois imagem, a né? gente coloca a imagem dele aí no meio, mas esse aqui é o livro que a gente usa, antes de dizer sim. Esse livro aqui, cara, ele é fora. Mostra ele aí. Mostra ele aí. Manual, pertinho. né, de vida. Esse é o manual que todo casal É, devia seguir. igual cara. um dos últimos casais Sabe? agora que passou, o Eliardo, ele falou assim, isso aqui é um livro de cabeceira, né? Que a gente tem que estar ali sempre Caramba. relendo. Sim. E sabe o que eu acho mais interessante, João? É que muitas igrejas, às vezes, omitem alguns temas. Acha assim, não vou falar sobre sexo na Sim. igreja. Não vou falar sobre isso na igreja. Gente, igreja é aberta, igreja tem que ser É o falada lugar de mais tudo, apropriado para isso. Né? Eu Igreja é falo. um hospital. E nós temos que falar Sim. dentro da palavra, né? Aquilo Isso. que nós acreditamos. Justamente. Isso. Eu falo assim para os noivos lá em casa que a gente tem que ensinar na igreja e na nossa casa. Porque se não ensinar, vai ensinar lá fora. E a gente Sim. sabe que a forma que ensina lá fora é totalmente errada. É. Né? Por isso que a gente tem que falar assim, de forma aberta mesmo, de uma forma assim, porque daí você vai entender. Isso o não que só é o no propósito de casamento, Deus. né? Justamente. Para jovens, Todas as Claro, serve. para as pessoas mais Com velhas, certeza. assim, para Porque- entender. porque às vezes também tem muito trauma das pessoas. E através de outras pessoas, a gente é tratado e curado, né? Porque só uma pessoa curada que pode curar. Porque se a igreja não falar esses assuntos, as pessoas vão aprender no mundo. E o mundo é a pior forma de aprender isso. Infelizmente, ainda mais do jeito que o mundo está hoje. Né? Né, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Léo, por exemplo. Ele vai casar só mais pra frente, mas a importância dele estar... Já sabendo. Com certeza. Porque quando ele tiver um relacionamento, quando Deus direcionar, ele já vai estar sabendo como lidar. Sim. Por Sim. isso que tem que ouvir na igreja, né? Isso é importante, né? A importância é muito grande. Muito legal. A gente falando sobre o curso de noivo, vocês fizeram, né? Quando vocês Fizemos. estavam noivando, vocês fizeram, não foi? Sim. Quem que eram os professores na época? Era o Marquinhos e a Jaina. Foi na outra igreja, no caso, do Sim, pastor nós Orcilei somos do... muito gratos a eles, aos nossos pastores da época também, o Marquinhos e a Jaina. E na época eu lembro que o Dudu e a Patrícia, o Marquinho E a e a Vanessa.
Não sei se tinha mais gente. Não estou lembrado, mas... Mas assim, Fizeram juntos. com a gente, né? Então essa troca de ideia Sim. foi primordial. Eu falo que estar fazendo com outros casais também junto, eu acho que é interessante para trocar essa ideia. E foi essencial para nós. Eu acho que a gente entrou num casamento também assim com uma base. Não que a gente aprende tudo, né? Mas é uma base para a gente começar Sim. e ir amadurecendo conforme os anos. Porque eu brinco lá nos noivos, vocês devem lembrar. O casamento ele deve melhorar a cada ano que passa. Sim. Né? E não piorar. Né? Isso. Deixa eu Forte isso aí, puxar agora a perninha de vocês que eu quero ouvir o negócio. Tem quanto tempo que vocês fazem esse curso de casados? Vocês dão esse curso? eu não lembro assim de Não cabeça, não. Vai mas uns 8 anos, mais ou menos? Ou mais? mais, né? Porque lá na outra igreja vocês já davam, né? Eu acho que a gente... Não. começou não, aqui. a gente começou na outra igreja, sim, com... Casados Casados, sempre, né? Casados. Com casados. Nossa, Com faz noivos curso. foi aqui. Já tem Lá a gente certificado. ministrou curso Então de vamos, noivos, vamos pôr de uns casados. 15 anos? Não, 15 não, porque vocês têm 14, só Uns uns 10 12. anos, mais ou menos? Uns 12, 10? Eu acho que uns 10 anos que a gente ministra para casais, Isso. mas os noivos eu acredito que deve ser uns 8. Eu até falei que a gente vai fazer um Aham. grupo depois com todos os noivos para a gente ver quantos casais passaram top. e depois a gente relembrar algumas lições também. Pois né? é. E por falar em relembrar, eu queria que vocês contassem para nós uma história engraçada. Ah, não. Algo assim que aconteceu, que vocês... Não precisa citar nome, claro, né? Mas assim, pode contar. Eu passei por aí, não sei se eu tenho alguma coisa a ver, não sei se o Matheus tem alguma coisa a ver. Mas tem alguma coisa? fala Vocês do podem curso? contar No primeiro? curso? É, do curso aí. Coisa Não, eu- engraçada, o quê? Não sei, alguma coisa Não, que eu aconteceu, lembro que- ou bizarro. Não Não, precisa ser. já não posso citar nome Não, nem claro, turma, claro. Com porque certeza, Tem que ter é. uma ética. Não, pensa, não, Mas e aí sim. já não pode citar nome, mas fulano. Talvez está João, assistindo. A gente falando da preocupação da mulher, né? Tomar o anticoncepcional, aquela coisa Sim. e tal, né? Que coisa daí, uma situação engraçada que o noivo perguntou se tinha que tomar remedinho também antes de casar, né? Assim, você pediu para falar uma coisa engraçada. Sim, né? claro. Daí eu achei muito E você engraçado. falou assim, não, tem que tomar. Daí a gente acha engraçada a situação, né? A gente falou, espero que não precise tomar. Espero que não precisa tomar. Vai ser Nossa. dos Mas noivos assim, é com as- legal que lá a gente pega de tudo, sabe? Sim. Pega tanto né, casais que estão casando virgem, quanto outros que já tiveram experiência, outros que estão num propósito, mesmo já teve experiência, mas Sim. estão em propósito de santidade, outros que estão, né, não estão no propósito, não querem mudar, mas a gente respeita do mesmo jeito Sim, e ensina ministra também da da mesma mesma forma. forma, Sim. não muda. Então, assim, tem vários assim relatos, mas a gente não lembra assim certinho, mas a gente, às vezes, depois a pessoa, na lua de mel, ligar pra gente. O Contino subiu, rapaz. O que eu faço? Então, assim, já teve alguns episódios que a gente teve que aconselhar durante a lua de mel, que ligou pra Sim. gente. Já teve episódios, assim, engraçado, que lá na apostila fala, depois de casado, com que frequência você acha que o sexo, né, tem fez isso, no isso é casamento? Tem. Tem uns lá que falam, não, é todo Eu pus, dia. deixa eu ver se tá dando certo. Tem uns que falavam que era todo dia. Eu falei assim, dia. meu irmão, vai orar, você vai ver Vai depois que você orar. casar. Pô, vai 3 vezes no dia. Então, Se der, vai 4. mas, assim, brincadeiras à parte também. E teve vários relatos assim, mais sérios também, Sim. que a gente teve que conduzir pós-casamento, que ligou. E, às vezes, trauma que a pessoa carregou, né? Não foi... E até hoje a gente aconselha muitos casais. Mesmo depois de casados, às vezes alguém liga, às vezes quer marcar um aconselhamento. E eu acho isso muito importante, porque o pós é importante E não, também. e isso é muito bom porque eles veem em vocês não só referência, mas pessoas que vão ajudar. Sim. Né? Eles confiaram no curso e confiam Sim. também no pós-curso, né? E uma coisa muito interessante, João, que a gente mantém muita ética, sabe? De não Sim. comentar o que a gente escuta, Não, isso aí porque acho que isso é- é muito íntimo. Há casos assim, né, que, igual essa semana mesmo, uma noiva me procurou e ela falou, eu quero compartilhar algo com você, mas eu não quero que você comenta nem com uma cotinha. Então, assim, a gente respeita isso. A gente com não certeza. esconde nada um do outro, mas quando é em sentido, né, Não, isso íntimo é- da pessoa, né, principalmente uma mulher, que era algo tão íntimo dela, eu não vou ficar contando isso para uma Claro. cotinha, Mesma coisa, né, por que exemplo, não se tem o nada... Matheus, o Léo ou o João quisesse conversar algo comigo Isso. pessoal deles e falar assim, ó, não é para ninguém mais saber, nem a Mai vai Sim. saber, porque Aham. o que é
de envolvimento nós dois, um tem que compartilhar com o outro, mas situações de outras pessoas, se a pessoa pediu, eu acho que a gente Sim. tem que ter essa ética. É, sabedoria Legal isso também, aí. né? Sabedoria, Muito e eu acho que isso aí até espiritualmente é o certo, né? Aham, eu tenho uma pergunta interessante. Entrou nessa área da questão do sexual. E até hoje em dia, a maioria dos jovens, infelizmente, às vezes não conseguem se casar puros, entrar para o casamento puro sexualmente, né? Aí eu queria perguntar para vocês a importância dos jovens terem uma pureza sexual, até de casar virgem. E não somente isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam que só de casar virgem já está casando puro. Não, mas a questão da pureza, porque às vezes tem pessoas que não são virgens que são mais puras do que pessoas que casam virgens, né? Que são virgens. Ô, Léo, isso aí é muito fácil responder, não é nem a gente que responde, é a palavra de Com Deus certeza. que fala para a gente tomar cuidado com a questão da mocidade, né? Sim. Dos prazeres da mocidade, né? E eu falo assim, não é a gente que fala, é a própria palavra que responde esses Sim. questionamentos, né? Se alguém quiser discordar, vai discordar da palavra, né? Não da gente. É verdade. Né? E quantos de nós já fizemos coisas erradas assim, né? Mas o importante é a gente também, se caso alguém aconteceu algo dessa forma, importante é se arrepender e Sim. não continuar na prática do pecado. Né? Isso. Que isso que é importante, que todos nós somos falhos. Com Né? certeza. O que a gente não pode é continuar no pecado. Isso. Ter o verdadeiro arrependimento. Sim, e prezar, né, pela palavra do Senhor, né? Que a Sim. Bíblia nos ensina sobre essa espera, né? E eu acho que o namoro é um momento de conhecimento um do outro, você conhecer, mas Sim. não no sentido sexual, né? Conhecer um ao outro, o jeito, as manias, a personalidade um do outro, porque senão você vai pulando etapas e aí, como se diz, já vai vindo consequências. E Então, não andar no limite, né? isso. Então, assim, a gente tem casal que, mesmo vivendo na prática, depois do curso, procurou a gente e falou, não, nós queremos, né, fazer Sim. esse propósito de santidade. E o que eu vi que uma coisa que a gente estava mais firme quando nós começamos a namorar é que depois de uns 3, 4 meses de namoro, eu falei com ele que eu queria, né, tinha esse propósito de casar virgem e ter um namoro santo, um namoro cristão. E ele aceitou numa boa, porque ele já conhecia a palavra. Então, se ele estivesse comigo só por um prazer momentâneo, por algo, talvez esse namoro não Sim. iria para frente. E aí entra aquilo que o Macotinho falou lá atrás, né? A questão de você, quando namorar uma pessoa que não é errado, você namorar uma pessoa de fora, mas você mostrar a verdade para ela. Sim. Se você não conhecesse a verdade, você ia tentar. Ia tentar toda Ia hora. tentar o tempo inteiro. Ia falar assim, não gosta de ué. mim, ela não quer. Isso. Achava que, né? Mas você estava no Mas processo de como eu conhecimento entendi, eu e falei, tudo. estamos juntos nesse propósito. Sim. Porque eu já conhecia a palavra, conhecia a verdade. E igual a gente falou, a gente só está falando o que é o manual de vida nosso. Sim. Que é a palavra de Deus. E por isso que eu brinquei depois. O que foi bom no começo do casamento? A lua de mel. A lua de mel, porque a gente Chegou o soube, brinde, né? a gente soube esperar esse momento. Isso, Chegou Né? a exatamente. surpresinha. A hora certa de ter o ato sexual. Verdade. Né? Por isso que é importante a espera. Saber esperar, né? Sim. Em Deus. E isso vem a intimidade com Deus, porque você só consegue, né, segurar essa intimidade no namoro se você tivesse intimidade com Deus. Pois é, Jejum, o que eu falei do limite é porque até acho que o Heavy comentou uma vez, a pessoa sabe que tem um abismo do lado, mas é quer andar em cima do meio-fio. sim. O que fala a palavra? Orar e vigiar. Vigiar. Sim. Fugir da aparência do mal. Não adianta a gente E achar não é que... fugir do mal, fugir da aparência. Da aparência, sim, justamente. né? Não é que a pessoa é Isso. má, nada, mas você fugir da situação. Ué, se aquilo ali né? tá, aparentemente, tá parecendo algo Sim. mal ali, vaza daquilo. Vaza E daquilo foi muito ali. bom, porque o namoro a gente aproveitou muito, Sim, né? Viajou, viajou. curtiu. Esteve muito com o pessoal também. A gente evitava, né, momentar Teve sós, oportunidades tudo. da Sim. gente dormir sozinho, a gente fala assim, não, pelo nosso propósito, não é bom a Isso. gente arriscar uma Sim. coisa que a gente está esperando Sim. tanto, né? E quando às vezes a gente ia ver que uma coisa estava começando a deslizar, Opa. um ajudava o Sim. outro, vamos parar por aqui Sim. e tal, Sim. né? Sempre, né? Justamente Em ter essa eventos, vigilância. em propósito, em estudo, né? Lia muito, estudava mesmo a palavra de Deus, né? E a gente sempre prezou por Glória a Deus. Eclesiastes 3:1, né? Que tudo Ao tem tempo determinado. tempo Com determinado. certeza. Glória a Deus. O Dart gosta desse versículo. Gosta mesmo. É mesmo? Você não gosta desse? Gosta, sempre fala. E deixa eu fazer uma pergunta. Depois que vocês deu o curso, teve alguns casais que já desistiu do casamento depois do curso? Sim. Mesmo? Eita. Depois do curso? Teve durante Até o antes curso do também, curso também. Começou o curso e viu que não era isso que eles Não estavam era. no propósito. E eles terminaram
não finalizaram o curso, e teve uns que finalizaram o curso e terminaram o relacionamento também, e não estão juntos hoje, né? Sim. Então, assim... Mas é importante isso do Muito, curso. olha e aí. a gente fala isso no Então. início do curso, isso aqui é para ver se realmente, por isso que eu não gosto, né, claro, acontece às vezes de dar o curso lá já com casamento marcado, né, mas assim, Sim. é bom vocês fazerem quando vocês já pensam, né, num propósito de Fazer casamento, primeiro. Mas durante sem o nada namoro, marcado, né, sem nada isso, preparado. às vezes até sem nada marcado, tá num Sim. namoro, né, Sim. mas já pensa em casar, tipo, daqui 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim, para ver se realmente é isso que vocês desejam. Legal isso aí. Interessante, né, Matheus? Você queria desistir? Hã? Você queria desistir? Não, tá doido? Não, Matheus Jamais, Eu é já Matheus. tava... tá doido pra casar, né, Não, Matheus? porque eu vi que era muito de Deus, cara. É muito de Amém. Deus. Porque na hora que eu fui fazendo o curso, no começo, meu relacionamento foi muito conturbado. Mas na hora que eu fui fazendo o curso, eu falei assim, meu Deus. Não, eu lembro Nossa, que... todos os Você viu que o Não, errado é era porque, você. tipo assim, eu já fazia parte da igreja, a minha esposa também, só que, tipo assim, ela era mais enraizada do que eu. Então, tipo assim, tudo que ela falava pra mim me Te corrigir... quebrava. Não, que aí tudo que ela fala no início do relacionamento, depois vocês foi só falando. Aí, tipo assim, eu falei assim, é Deus. Não tem como não ser. Então, Testificando. aí eu ficava assim, meu E a gente não Deus. combinou Glória a nada. Deus. Pois viu? é. Não. Eu olhava assim pra ela, tá vendo? Não é que você mesmo falou pra eles, eles estão falando aqui pra mim. Não, e no dia que ela falava pra mim, eu ficava brava. Aí depois vocês falaram, depois de muito tempo que nós fez o curso, vocês falaram, eu falei assim, meu Deus. E sem conversar com ela, hein, Matheus? Não foi nada combinado. Mas isso é as coisas que Deus faz. É as Sim. coisas que Deus faz na nossa vida. Então, eu acho que como vocês que é os que guiam, né? E tem também o Fulvio Júnior e a Gabi, que são um casal que fez também Sim. o curso com vocês. Sim. E agora estão auxiliando Sim. também. Eu queria que vocês fizessem um convite para o pessoal que está nos assistindo. Pessoal que às vezes está com plano de casar, Sim. tem algum projeto, algo do tipo. Vocês convidarem para procurar a gente, procurar o pastor, procurar vocês para fazer o curso, né? Sem nenhuma, igual você falou, com todo respeito, você pode ser católico, espírita. Sim. Porque a gente ali vai discutir coisas do casamento que Sim. acontecem dentro da palavra de Deus, Sim. mas nada confrontando um ao outro. Sim, com né? certeza. Fiquem à vontade. E antes de tudo, agradecer o Fulvio e a Gabi também, que É são verdade. nossos companheiros, viu? Verdade. O engraçado foi que eles fizeram um curso e eles foram um dos mais ativos, mais assíduos, assim, mais Sim. né, nesse sentido, que a gente viu assim, é importante ter um casal recém-casados com a Acho que eles gente. têm 2 anos e meio, né? Isso. Bem recente Porque mesmo. a gente, né, com 14 E até anos... para preparar também. Sim. Porque, igual o pastor fala assim, ele prepara várias pessoas para pregar, você tem que preparar outros casais Sim. também. Pra Que a continuar, igreja vai continuar. aumentando, os casais vão aumentando, e é importante ter outras pessoas Sim. também capacitadas para estar E vocês também não vão ministrando dar o curso. curso a É. vida inteira, né? Sim. Com certeza. Com A certeza. gente não é eterno. Então, né? Fazer discípulos, né? Com certeza. Sim. Né? Então a gente deixa esse convite aí para vocês, né, que estão pensando em assistindo, casar. ou que conhecem alguém que vai casar, Verdade. né? E o Léo também, o Gad, né? Que Deus Léo. provê aí Léo. uma serva do Senhor. Amém. Não pode ser qualquer um, porque esse menino é de ouro, viu? É. É, Os meninos são de ouro. Né? Isso, então nós assim, isso vale muito a pena, né? Glória a Para Deus. nós foi essencial e a gente vê assim sementes sendo plantadas, não que isso não, nunca mais vai divorciar, mas evita muita coisa. Claro Sim. que a escolha Nossa, está dentro de cada um, Sim. né? É igual a gente fala das oportunidades. O curso são para todos, mas quem vai absorver Sim. o curso são, Sim. né, não É, são na todos. verdade, o curso é um alerta. pro É igual a casamento, pregação. né? Todos Com têm a certeza. oportunidade de ouvir a Isso. mesma palavra. Ah, e Agora, outra coisa. Se vai ouvir todo mundo vai usar o que ouviu, Isso. é Já outra teve história. casal que fez o curso, no final do curso a gente fez uma avaliação e falou com eles que eles não estavam preparados. E eles insistiram, casaram e hoje estão divorciados. Então, assim, é muito forte, sabe? Sim. Porque não é só um curso que a gente dá, é um curso que, antes da gente ministrar, antes da gente vai ler vendo isso perfil aqui, também. a gente estuda os noivos e outra coisa, a gente está debaixo de jejum e oração. Todo encontro, os ministros estão, nós, o Fulvio e a Gabi, nós estamos debaixo de intercessão, Jejum, de oração. jejum e oração para Deus Que nos bênção. mostrar Interessante mesmo, isso. sabe? Aí entra a questão de Atos, né? Todas as coisas que, que aconteceu em Atos. Sim. Teve foi um através caso de também oração. extremo que durante o curso o casal brigava demais na nossa frente. Esse foi um curso individual. Brigava muito. E teve um dia que eu fiquei muito nervosa, né, meu bem? Eu bati a mão na mesa e falei assim, nós vamos parar por aqui. Não dá, nós não vamos seguir.
Desse jeito nós estamos perdendo nosso tempo, nós temos filho em casa nos esperando, nós temos nossa família e nós estamos aqui para quê? Para perder tempo com vocês? E eu falei assim muita coisa na hora e eu acho que foi o Espírito Santo, que nem de mim, sabe? E eles refletiram, nós finalizamos aquela lição no dia, nem terminou. E depois eles procuraram a gente, falou que queria continuar, que realmente estava muito, né, imaturo, tendo umas atitudes muito imaturas e graças a Deus hoje estão firmes aí. Glória a Deus, foi o Espírito Glória Santo a que te Deus. usou lá. Porque se tivesse deixado Tem hora que tem que ser firme mesmo. Ser firme. com criança, com adulto, Marido, né? com marido. Com a esposa. Isso é engraçado, isso é pra vida, porque às vezes você tem que ir moderando e tem um momento certo de ser firme, tem um momento certo de puxar na orelha e falar assim, não é assim, você está indo pro lugar errado, ou vai ser assim ou pronto, acabou. É igual no louvor, né, Matheus? Nossa. Se vocês não pegam Senhora não foi firme, né? de firme pro pessoal, que às vezes tem uns que não tem compromisso. Puxar as Acontece, rédeas. tem que puxar a orelha, Sim, tem tem. hora, né? É igual a Tem nossa que ter- liderança também dos jovens. Claro, Nossa, tem que ter pulso o firme. tal né? do jovem é uma benção de Deus. E a igreja é um hospital, né? Sim. A gente tem que saber que a gente trata com pessoas. Às vezes Sim. muitos deixam de ir à igreja por causa do outro, por causa do pecado do outro, mas mal sabe que todos nós, né, somos pecadores pecadores. e falhos, nós estamos aqui para O aprender um Espírito com o Santo outro. que nos conduz, né? Ele que nos Amém. tem misericórdia de nós. Glória a Deus. Que benção, olha. Que benção que Benção foi. demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela vida de vocês, viu? Amém. Agradecemos. Obrigado mesmo, de coração. Agradecemos. E eu queria fazer um jogo aqui com vocês. Vambora, vamos lá. E eu vou perguntar, e aí cada um responde. Então, mas quem começa daí? Não, eu vou perguntar uma coisa, eu vou falar assim, é um ping-pong. Eu vou falar um Certo, negócio, certo. aí vamos Deixa fazer assim, a na- Mayara na lata. responde primeiro e depois o Macotinho. Pode ser? Ah, tá. A mesma pergunta ela responde. Isso, a mesma pergunta, vocês Certo. respondem. Eu vou começar aqui com a fácil. Um livro, sem ser a Bíblia. Porque a gente sabe que a Bíblia é um manual nosso. Então, para nós é um livro sagrado, né? Sim. Bíblia sagrada. Mas assim, um livro que vocês gostam bastante. Eu leio muito, né? Então, assim, tem inúmeros livros, mas eu vou citar 2 que eu li recentemente que marcou a minha vida. Mas eu não me apego só a eles, porque cada fase, né? Não, sim. A gente aprende muito. Um da pastora Thalita Pereira, que chama Deixe-me Apresentar Você, que é sobre a identidade. Antes da gente querer ajudar o outro, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quem nós somos. Então, a gente precisa saber quem é a nossa verdadeira identidade primeiro, para lidar com os nossos problemas e poder ajudar o outro. Glória a Deus. E outro é essencialismo, que é uma fase que eu estou vivendo muito, assim, que é viver com o essencial. Né? Desfrutar mais momentos e ter menos coisas, né? Ter menos coisas e viver mais momentos, porque dessa vida nada se leva, nem a roupa que a gente vai para o caixão a gente escolhe, né? Então Verdade. eu tenho prezado muito isso. Então foi os 2 livros que me marcaram recentemente. Glória a Deus. Glória a Deus. O meu, que eu leio pouco, João. Sim. Às vezes o título pode ser que não Sim. seja correto, mas é 12 dias para se atualizar, se eu não me engano, do pastor Tiago Brunet. Que eu acho interessante nesse livro, que trabalha várias áreas em que a gente sempre deve estar atualizando, Sim. buscando, porque senão a gente fica para trás, né? Verdade. Igual a gente, todas as áreas a gente busca uma inovação, eu acho que é importante a gente Sempre tanto, se eu acho que atualizando. fala sobre inteligência emocional, da espiritualidade, Sim. questão das finanças que a gente falou aqui, e é muito importante essa atualização na nossa vida, a gente está reciclando e buscando coisas novas, né, através da leitura. Glória a Deus. Pode ir, Matheusinho, pergunta aí agora. Agora eu vou um pouquinho mais difícil, né? Vai lá. Uma referência. Nossa, Eita. Cristo primeiro, né? Eu, na verdade, eu não me apego a uma pessoa só. Por quê? Eu me vejo em diferentes situações. Por exemplo, eu tenho algumas amigas. Mas, às vezes, nem tudo nela me cativa, né? Me pega como referência. Mas uma qualidade de referência. Se filtra, Então, assim, no as caso. minhas amigas mais próximas, eu tenho uma referência que eu me apego. Sim. Às vezes a forma delas conduzir a família, a forma profissional que elas levam. Assim, se for pegar uma pessoa hoje de mente que eu falo assim, né, uma referência, hoje a pastora Thalita Pereira é uma referência para mim de família, que é algo que eu prezo muito. Sim. Mas eu não me apego só nela, né? Eu pego as pessoas próximas de mim também, os irmãos em Cristo, na família, né? Tipo os pouquinho de nossos cada. pais, isso, nossos pais, enfim, os meus sogros, né? Eu pego um pouquinho de cada, assim, o que me representa e o que... Então, igual a Mai falou, tem várias pessoas de referência, Sim. mas eu falo que 2 pessoas essenciais assim, na minha vida,
que é de referência para mim, 3 no caso, né? É meu pai, minha mãe, eu falo que minha base, os princípios, Sim. da forma que eu fui criado, é através deles, né? E uma pessoa de referência para mim também é minha esposa, né? Que ela foi através de Deus, mas foi através dela que eu pude conhecer a Cristo, né? Que foi até o relato nosso aqui. Sim. E por isso que ela é uma referência para mim também, né? Como toda a família IPP aí também é uma referência para Glória a nós. Deus. Vou pegar um pouquinho mais leve. Um versículo. Um versículo. O meu é esse, Eclesiastes 3:1, que eu acho que tem tempo para tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu acho que há o tempo, né, da gente sorrir, de chorar. Com certeza. Né, há tempo para E tudo. E a muito gente tem que... o seu testemunho também Sim, do é o que meu aconteceu, testemunho de vida. né? Tudo, 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 tudo. Eu gosto muito, assim, tem vários, né, Léo? Porque no momento, às vezes, você pensa num no outro, mas, assim, respondendo rápido, veio para mim Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, Amém. confia nele e o mais ele o fará. Né? Pronto. Com certeza. Pronto. É a base para credo. tudo. Um conselho. Nossa, são tantos, né? Posso começar, meu bem? Pode. Eu falo que um conselho é perseverar, perseverança. Que eu falo que eu já pensei em desistir várias coisas da minha vida e às vezes por um momento difícil eu não ter desistido, quando eu persisti, depois que eu venci, eu falei assim, não, valeu a pena sofrer, continuar. E eu falo conselho, persista nos seus sonhos, Glória naquilo a que você Deus. acredita. Igual vocês estão na live começando aqui, acredite no sonho de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Persista. Pode cair internet, pode coisas, mas uma hora Glória a Deus. Deus vai abençoar, né? Amém. Que Amém. persistência. Sim. Eu acho que é a fé, mas não é a fé que a gente escuta, é a fé que a gente pratica. Então a gente precisa praticar a fé que a gente conhece, praticar o manual, né? Eu acho que você praticando a Bíblia, tendo esse manual Glória a de vida, Deus. o resto vai se acrescentando. Amém. Agora eu vou fácil. Uma canção. Nossa. Eu achei que era Não. Uma gotinha Deus fica de mais fácil. aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Esse hino foi... Esse me toca muito, esse hino é bênção, viu? Como vários outros, né? Mas esse é o... Esse é o... que Deus se de tocar, promessa. pode tocar 10 vezes. Glória a Deus. Eu tenho vários que eu gosto, mas um bem antigo, que foi na minha época da conversão. Não, nem Muitos anos E atrás. ele me tocou muito, porque a primeira vez que eu vi o Macotinho cantando para o mundo, eu vi na minha mente ele cantando esse hino, que é o hino Oceano. Né? A gente cantava muito na comunidade, não, é... Qual? Do Oceano no Espírito. Ah, eu navegarei. Eu navegarei. Ah, tá. E ela, assim, foi a minha base de conversão. Lá né, na comunidade a gente louvava muito. E quando eu conheci ele, foi a base para mim, porque eu vi ele louvando uma música do mundo na casa da minha prima, mas na minha mente eu vi ele cantando esse hino. Olha, só tem um testemunho, eu nem sabia disso. E o primeiro hino que eu cantei quando eu entrei no louvor, depois que eu batizei, foi Eu Navegarei. Foi, E as minhas verdade. pernas tremiam. E eu não sabia disso. Você vê o que Deus faz. Né? Descobrindo as coisas. Não é? Confirmação. Glória a Deus. Que bênção. Agora a última. É a última para fechar. É uma referência da Bíblia agora. Mais fácil. Adão. Eu falo. Não, Tô brincando. não tem um. Jesus. Adão na parte boa. São vários. Primeiro, intimidade. lógico, se fosse pegar, Jesus é a maior referência Com que a gente certeza. tem. Mas assim, Sim. se for questão de personagem, de identificar, eu acho que Abraão Sim. ele foi assim, Forte mesmo. bênção, né? Porque é uma pessoa que o Deus não tinha sido apresentado ainda. A pessoa não ir por vista, mas ir por fé. Sim. E quantos de nós que às vezes se a gente não vê, a gente não acredita, né? Eu falo que Abraão, por isso que ele é comparado, é chamado o pai da fé, né? Porque Sim. começou tudo ali. E eu falo que Abraão é uma inspiração mesmo, né? Sim. Tanto que ele teve uma grande nação. Glória a Deus. E eu creio que se a gente se espelhar em Abraão, a gente possa fazer vários discípulos a várias nações também, Glória a Deus. que vão se Amém. espelhar na gente, né? Para mim também, eu acredito. E uma história que me toca muito é a história de Jó também. Que, tipo, ele perdeu tudo e manteve ali, persistente e tudo. Então, assim, eu acredito que nessa fase minha aí da doença que eu tive, eu
perdi meus sonhos, meus Sim. projetos, eu perdi uma base ali e achava que isso era tudo. Mas aí meu esposo veio e falou comigo, tudo não é ter filho, né? Tudo é eu estar com você, a gente manter nosso casamento em Cristo e tudo. Então, Deus assim, me deu, Deus tomou. Isso. Bendito seja o nome do Isso. Senhor. Glória a Deus. Isso. Então, acho que uma referência também de história de vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Benção demais. Bateu o quê? Os inscritos? Mas nós não teve... Mas depois anuncia bastante. É, não, mas glória a Deus. Gravação. Nós queremos agradecer mesmo de coração pela presença de vocês. Ó, falta 5, cara. Olha só, 5. quase. Hein? Nós vamos bater. Mas nós queremos agradecer mesmo de coração a presença de vocês, né? A gente chamou vocês um pouquinho mais longe, mas vocês eram um dos primeiros que estavam na nossa mente. Mas nós queríamos criar primeiro um corpo assim de pessoas assistindo para a gente entrar nesse assunto de casamento, porque nós Sim, sabemos que pra até alcançar mesmo mais pessoas. isso, e até mesmo para o Rev também sempre fala que o casamento é uma área onde o inimigo tenta muito. É a base da igreja. É, A base. Fala que é Com a certeza, a base. família é a base da Famílias igreja. abençoadas, igreja abençoada. até porque a noiva vai casar com o noivo, então já é meio que, né? Mas nós cremos que esse bate-papo, Sim. vai alcançar pessoas e pessoas vão ser transformadas Sim. através disso aqui. Glória a Deus pela vida de Te vocês. agradeço também Nós a ficamos muito vocês felizes, viu? pelo E- convite. Agradecer demais vocês também. Eu falo Amém. que eu estava apreensivo aqui, mas graças a Deus vocês nos ajudaram também a conduzir bem, de uma forma leve. Amém. Vocês continuem nessa bênção, todos vocês, né? Toda a equipe, e eu tenho certeza que Deus vai alastrar esse Amém. trabalho. Glória a Deus. E igual eu falei, acontece, cair, Sim. tal, mas Deus sabe de todas as coisas. Sim. Sim. Com certeza. Às vezes, se continuasse, a gente não ia falar o que falou no final. Sim. Verdade. Tudo Às eu vezes acredito. é tudo um propósito, né? Sim, com certeza. Nós cremos Sim. assim E também. Deus vai continuar abençoando vocês aí pelo Sim. trabalho e muito grato Amém. pela Glória a oportunidade. Sim, e continue firme aí, cada um com sua Amém. qualidade, sua Amém. característica, Amém. né? Que eu vejo assim muito forte assim em vocês, né? O João com esse dinamismo, né? Essa forma que cativa Fala as pessoas. demais, acho que é Carismático, Né, né? carismático e que isso, né, cativa. Eu falo que a gente, Sim, cada um verdade. tem sua personalidade justamente para cativar públicos Sim. diferentes, Amém. poder ajudar Verdade. de forma diferente, né? O Mateuzinho que é essa unção pura aí que a gente sente, né, Glória nos a Deus. louvores dele, na voz. Verdade. O Léo também com esse conhecimento dele, Amém. né, que cativa a gente, A estudo, enciclopédia. né? Amém. Estudo, né? É enciclopédia Quer que fala? conhecer a Bíblia, Enciclopédia. procura o Léo, né? Então, o assim, Dart também, né? Que é o isso. cara. Apesar A linguagem de amor dele é atos de serviço. Dá pra atos ver. de serviço, né? dá E pra esse ver sorriso dele cativante, Com né? Que a gente certeza, chega, verdade. né? A Rapaz, gente chega bonito, na rapaz. igreja, às vezes triste, e ele vem, Vem cumprimenta a gente e tudo. É uma benção. Glória a Então, assim, Verdade. que Deus honre muito vocês, Amém. sabe? Da Amém. mesma forma que vocês estão aqui Amém. aprendendo Glória com a a Deus. gente aprende com vocês também. A gente louva a Deus. Eu, de um tempo para cá, eu venho pensando assim muito, esse podcast, ele nasceu no meu coração, mas ele criou filhos no coração deles. Então, Glória a tipo Deus. assim, quando eu comentei primeiro foi com o Léo e com o Matheus, foi os primeiros, só vamos. Sim. Então, tipo assim, é de Deus, sabe? Sim. Então nós temos que preservar aquilo que é de Sim. Deus. Então nós estamos aí, firme e Isso. forte, até o Glória final. a Deus. Glória a Amém. Deus. Mateuzinho, tamo junto, obrigado, mais um programa, Tamo mais junto, um episódio, tamo junto, viu, Eu nego? falo que é uma honra e um privilégio estar aqui, a gente escutar cada entrevistado que vem aqui, que, querendo ou não, edifica muito a nossa vida. Demais, cara. Vocês são um casal, juntamente com todos que passaram, que nos ensina Amém. a prosseguir, a ter esse nível de perseverança, principalmente agora com esse testemunho todo. E eu falo que é muito bom estar aqui, principalmente também na rádio, que a gente fala muito, porque edifica muito a nossa vida. A gente acha que a gente não aprende, mas é com os detalhes que a gente aprende. Como nós fortalecemos, né? Fortalecemos, porque às vezes a gente vem com outro pensamento e chega aqui, Deus muda tudo. Sim. E a gente, pelos detalhes, a gente vê na vida de cada um que passou aqui, é totalmente diferente, não é nada igual. Sim. E às vezes a gente está passando por uma mesma situação e a gente, mesmo que está aqui na mesa entrevistando, a gente aprende e leva para a vida. É uma honra estar aqui e escutar vocês hoje. viu? Glória a Deus, meu amigão. Leozão, hoje você aprendeu como é que vai casar. Agora, meu amigo, falta só o principal. Falta sua noiva. Tamo É, junto, ué. Leozão. Deus te abençoe, viu? Mais uma Amém, vez. João. Tamo Amém. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Mateusão, tamo junto sempre.
Não, isso aí é só Zulene que acha. Ai, ai. Mas estamos juntos sempre, a gente aqui, a equipe, o Dart, o Kevin, que precisou de ir embora, o Fulvio Júnior também, e Maiara Macotinho. Falta palavras para agradecer vocês, porque foi um privilégio ter vocês aqui, e para mim especialmente, a gente está junto há mais de 15 anos, né? 2006 para 2007 por aí, então são 17 anos vai fazer. Léo, então tá feio, eu cresci com vocês praticamente. Então vocês, que me desculpe os outros, mas vocês são a minha principal referência de casamento. Vocês são uma